Cuiabá acontece um seminário que trata sobre o combate ao trabalho escravo em Mato Grosso e também sobre as perspectivas e a erradicação desta prática. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o Carlos Silva. Seja muito bem-vindo, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de trazer aqui uma reflexão que está sendo discutida e promovida nesse seminário acerca de um tema tão caro e tão importante para a nossa sociedade, que é a erradicação do trabalho escravo. Pois é, falando um pouquinho, então, é possível a gente pensar nisso, é possível a gente sonhar com essa erradicação do trabalho escravo? É possível e o Brasil já mostrou os caminhos para isso, né? O Brasil, ele é hoje uma referência internacional por suas iniciativas dirigidas à erradicação do trabalho escravo. Nós temos desde 95 o reconhecimento oficial da existência da prática desse crime no nosso país e que por esta razão levou o nosso país a se organizar para então erradicar, combater e erradicá-lo. Desde 95, o Brasil constituiu então um grupo especial de fiscalização móvel que tem uma natureza interinstitucional, agregando ali auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, num esforço de articulação de todos para que possamos então erradicar o trabalho escravo. É possível sim, mas tem que ser um propósito continuado do país. Um trabalho de todos, né? E falando um pouquinho disso, tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 denúncias, apenas uma o Ministério Público do Trabalho consegue investigar denúncias de casos de trabalho escravo. Eu sei que o senhor não fala pelo Ministério Público do Trabalho, mas falando de todos os profissionais envolvidos, ainda faltam profissionais para investigar? Ainda a estrutura ainda é pouca, presidente? É sim, é pouca, e esse é um dos graves problemas que hoje assola a política de erradicação do trabalho escravo no Brasil. O quadro de auditores fiscais do trabalho que coordenam essas ações em todos os estados, e no Mato Grosso não seria diferente, é o menor quadro dos últimos 20 anos. E uma outra razão gravíssima é a inexistência de orçamento capaz de garantir a realização dessas fiscalizações. O governo federal cortou 70% do orçamento da fiscalização do trabalho, paralisando desde a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel as atividades desse grupo. Hoje não temos um centavo sequer para empreender as fiscalizações do trabalho escravo e do trabalho infantil. Os impactos disso já são sentidos? Os impactos disso já são sentidos por meio de reiteradas solicitações de fiscalização que se fazem por denúncias dirigidas diretamente dos trabalhadores, aqueles que conseguem fugir daqueles locais onde são explorados, e também por denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Trabalho. No estado de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Pará, inúmeras denúncias já não foram atendidas, usando como argumento para o não atendimento a inexistência de orçamento. Lamentável, né, presidente? Falando um pouquinho do que os nossos olhos não veem, que é do trabalho escravo rural, no campo. Quais são os tipos de trabalho escravo mais utilizados, de mão de obra escrava mais utilizadas no campo? O Brasil vive, lamentavelmente, um quadro de exploração dos trabalhadores, principalmente em condições degradantes de trabalho. Nessas condições, nós observamos e construímos essa conclusão de uma forma muito evidente e robusta a partir do ambiente de trabalho em que está inserido esse trabalhador. A água que ele bebe ou não bebe, o local que ele utiliza para fazer suas refeições ou não, os cuidados com a exposição desse trabalhador aos riscos de adoecimento, de morte, de acidentes. Isso significa um ambiente que garante a ele dignidade naquele posto de trabalho. Mas o trabalho escravo também não existe só no campo, existe na cidade, principalmente, né, presidente? Principalmente na indústria têxtil. Isso. Esse é um panorama que o Brasil passou a assistir de uma forma mais acentuada a partir de 2012. De 2012 até hoje, nós estamos assistindo uma migração da exploração do trabalho escravo para os grandes centros, estando concentrado na indústria têxtil e na indústria da construção civil a ocorrência do maior número de casos desse crime. E como identificar essa mão de obra escrava aqui na cidade? É importante que tenhamos a consciência de a quem dirigir primeiramente a denúncia de situações de exploração, mas todos os casos onde o trabalhador não
estiver diante de um respeito integral aos direitos que a ele a legislação assegura, incluindo as questões relacionadas ao trabalho, ao respeito no dia a dia, a jornada de trabalho que ele ali pratica, se ela é extenuante, se ela é excessiva, ao registro daquele trabalhador em carteira, ao acesso que esse trabalhador tem às informações que são obrigações da empresa passar para ele, as garantias que tem ele de locomoção, de ir e vir daquele ambiente de trabalho, a existência ou não de dívidas construídas, forçadas pelo empregador, dirigidas a cada empregado, prendendo esses empregados por essa dívida. Isso é elemento que o trabalhador, e quem sabe disso existindo, precisa levar ao Ministério do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho aqui em Mato Grosso, ao Ministério Público do Trabalho, para que as autoridades tomem iniciativas e então resgatem esses trabalhadores. Eu queria que o senhor falasse os meios, né, para se denunciar, porque o medo também é grande desses trabalhadores, né, principalmente os que vêm até de outros países. E a gente tem muitos, por exemplo, haitianos aqui em Mato Grosso. Isso. É uma situação muito delicada, a situação envolvendo a denúncia do trabalho escravo, porque, naturalmente, na maioria dos casos, ela se dá daqueles trabalhadores que conseguem fugir daquele ambiente de exploração e levem essa informação, essa denúncia à Superintendência Regional do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. Por isso, e é importante também que a sociedade inteira observe onde estão os trabalhadores da nossa cidade, do nosso estado, para que possam ajudar também esses trabalhadores que, em muitos casos, não conseguem sair de lá para denunciar. Presidente, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seminário que acontece hoje. É aberto a toda a população? É aberto a toda a população e é um seminário que discute a importância da Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no Mato Grosso, como sendo promotora dessa política que não é apenas uma política do Estado brasileiro na sua esfera federal, mas tem que ser uma política incorporada por todos os governos estaduais e municipais. É, portanto, uma cobrança para que a COETRAI do Mato Grosso volte a ser o que já foi. Muito obrigada, presidente, pelas suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Nós que agradecemos. Boa tarde.